Hoje o Senhor nos convida a fazermos uma travessia como aquela que o povo de Deus fez, atravessando o Rio Jordão. Você reparou, a própria palavra de Deus diz que eles chegaram até o Rio Jordão, e passando o Rio Jordão, eles entrariam na Terra Santa, na terra que Deus lhes prometeu, a terra prometida, depois de caminharem 40 anos pelo deserto, vindo lá do Egito, onde foram escravos por 400 anos. Assim como Deus fez com que eles atravessassem o Mar Vermelho, agora era o Rio Jordão. Era menor, mas como foi dito aqui pela palavra, nesta época o rio inundava muito. Portanto, também era uma coisa impossível passarem pelo rio. Não havia ponte. O que Deus fez? Mandou que os sacerdotes pegassem a arca e que os sacerdotes fossem entrando no rio, que dessem o passo, e dando o passo na fé, o rio iria se dividir, como explicou a palavra de Deus. As águas de baixo escorreram, como qualquer rio escorre, e deixou um grande vão, e as águas de cima foram paralisando. Intervenção de Deus, milagre de Deus. Daí os sacerdotes permaneceram no meio do rio, com a arca da aliança, onde estava a presença de Deus, porque era Deus que estava fazendo esse milagre, e o povo passou a pé enxuto. Veja, era um grande, um numeroso povo. Eles estavam com suas crianças, os seus idosos, os seus doentes, com todos os seus pertences, e levando também animais. Passaram do outro lado. Hoje estamos sendo convidados, repito, a fazer uma travessia assim. E assim como foi preciso dar o passo para as águas pararem, e se eles não dessem o passo, as águas não parariam, tiveram que ir molhando os pés, os tornozelos, a canela, a perna, na água, e foram entrando no rio, num passo de fé, porque as águas continuavam, e veja, um rio cheio, um rio transbordando. As águas pararam e tudo se mudou. De que estou falando? De que travessia? Daquilo que nos fala o Evangelho de hoje. Pedro fez a pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Interessante que Jesus logo desviou o assunto de quantas vezes, embora ele diga, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas logo imediatamente, Jesus começa a contar a parábola que você acabou de escutar. O que aconteceu? Aquele patrão aplicou a justiça. Era o costume da época. Aquele empregado devia a ele uma fortuna. Explica aqui o Evangelho. Então ele aplicou a justiça. O mandou para a prisão, com sua esposa, seus filhos, e da prisão para trabalhos forçados, como era costume na época. Ele iria trabalhar com toda a sua família para o seu patrão, para pagar a dívida. Só que ele iria ser como escravo a vida inteira, porque a fortuna que ele devia era impagável. Mas quando ele pediu misericórdia e não justiça, o patrão o perdoou.
Ele, até diz o Evangelho, ele teve compaixão. E compaixão quer dizer compadecer-se, padecer junto. Ele sentiu com aquele seu empregado, ele sentiu com a sua família que teria que pagar esse alto preço e teve misericórdia. E o que aconteceu? Quando ele saiu dali, encontrou um colega dele, que devia uma coisa mínima em comparação com a fortuna que ele devia. Mas já foi pegando seu companheiro pelo colarinho, apertando e dizendo: paga a minha dívida. Você escutou bem? Ele caiu aos pés, pediu compaixão, pediu misericórdia, disse: eu te pagarei, me dá um tempo que eu te pagarei. Mas ele não quis saber. O que ele fez? Ele praticou a justiça, quer dizer, ele usou de justiça. Está me devendo? Me paga. Você viu, quando os companheiros que eram empregados também viram aquilo, ficaram consternados. Ele acaba de ser perdoado. O patrão teve misericórdia, ele não perdoa. Ele está usando de justiça. Foram falar com o patrão. Daí você viu tudo que o patrão fez com ele. Por que, meus irmãos? Além disso, Jesus termina dizendo: é assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, do jeito que o patrão fez. Usará de justiça e fará com que você pague toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. É esse o passo de fé que nós precisamos dar. Porque existem dois caminhos: o caminho da justiça e o caminho da misericórdia. Só que você não pode ir por um caminho e por outro. Ou você vai por um caminho, ou você vai por outro. Ou você usa de justiça, ou você usa de misericórdia. Não dá para fazer as duas coisas. E se nós estamos no caminho da justiça e tratamos os outros na base da justiça, ele me ofendeu, ele me fez mal, eu não perdoo. É de acordo com a justiça? É de acordo com a justiça. Deus vai usar comigo também justiça e não misericórdia. Você entendeu? E ai de nós, se Deus usar conosco de justiça e não de misericórdia. É o que Jesus está dizendo. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um de vós não perdoar de coração. Meus irmãos, hoje é o dia de nós darmos o passo do perdão. Um perdão verdadeiro. Só que a gente se assusta, né? Porque perdoar é difícil. Perdoar é difícil. Eu concordo. Especialmente certas coisas que fizeram conosco. A grande dificuldade que nós temos em perdoar é a seguinte: que nós pensamos que se nós perdoamos, nós estamos dando razão ao outro. Que ele não tem nenhuma dívida comigo, que ele está certo. Se eu perdoo a pessoa, eu estou dizendo que ela está certa. Não, não é isso. Perdoar
é perdoar. Olha que Jesus conta aqui uma parábola a respeito de dívida. Até o Pai Nosso antigamente, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque assim que está no original, quando Jesus ensinou o Pai Nosso. Só que hoje as pessoas entenderiam o negócio de dívida, as dívidas que nós temos. Então, para poder se entender, se farem perdão, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você entendeu? É uma dívida. Na verdade, a pessoa nos deve, como alguém que nos deve dinheiro. Mas veja bem, na hora que você perdoa uma dívida, a dívida está perdoada. Você não disse que o seu devedor estava certo, não, ele era um devedor. E continuaria sendo um devedor, devendo para você. Você não disse que ele estava certo e que o que ele fez era certo. Não. Pelo contrário, você está dizendo aquilo que você fez comigo, a injustiça que você praticou, o mal que você fez para mim, a calúnia que você fez, a mentira que você fez, o maltrato que você fez, a ofensa que você fez. Era errada e é errada, mas eu perdoo. Portanto, em primeiro lugar, o perdão é um ato de vontade. Não espere sentir para depois poder perdoar. Não. Faça como está mostrando a primeira leitura. Dê o primeiro passo. E hoje é o dia de dar um passo assim. E que bom que nós estamos num dia de adoração. Já agora vá abrindo o seu coração. Já agora vá se dispondo para perdoar. Você sabe bem as pessoas a quem você precisa perdoar. Coisas grandes e coisas pequenas. Pessoas muito próximas de dentro da sua casa, porque muitas vezes os nossos problemas ali são domésticos, caseiros, entre marido e mulher, pais e filhos, irmãos entre si, vizinhos, os outros nossos parentes. Mas também pode ser pessoas não próximas. Pode ser coisas grandes, mas muitas vezes nós nos enroscamos em coisas pequenas. Só que nós não perdoamos. E o pior é que o perdão não dado cria em nós o ressentimento. E ressentimento quer dizer ressentir. Na hora que a pessoa fez alguma coisa de mal para você, você sente. Se você não perdoa, você começa a partir daí a ressentir. É como uma ferpa que entra no seu dedo. Quantas vezes acontece isso, né? Especialmente nós que somos da roça, viemos do interior, a gente já fez tanto isso, quanta ferpa na minha mão, mas também na cidade acontece isso. Se a gente tirou, é como o perdão. Eu no coração perdoei, talvez nem precise falar com a pessoa, eu estou te perdoando, mas a gente perdoa, não fica guardando, mas se você deixa a ferpa ali, não é verdade que logo começa a ficar amarelinho, começa a doer, começa a latejar, inflama, pode até infeccionar, lateja, talvez precise depois o médico vir e lancetar, para tirar aquele pus, para tirar aquela infecção. Gente, é assim quando nós não perdoamos. Agora imagine se você tem ferpas em todos os dedos, e 2, 3 ferpas em cada dedo. Não é assim que acontece conosco? A gente não perdoa aqui, não perdoa ali, não perdoa ali. E a gente às vezes pode ter ferpas antigas, infeccionando a gente.
coisas do passado que aconteceram no começo do casamento, coisas que meu pai fez e que, no fundo, eu fiz como que um voto íntimo. Eu não vou perdoar isso. Não perdoo meu pai por causa disso, mesmo que eu não fale. Muita gente fala, mas mesmo que eu não fale, lá dentro de mim, no meu coração, é questão de coração. Eu não perdoo o meu pai por aquilo que ele me fez. Até mesmo, às vezes, não é uma coisa, é uma vida. Um pai alcoólatra, por exemplo, um pai irresponsável, um pai bruto, um pai ausente. E repare, se você não tira a ferpa, não é a ferpa que sofre, é você que sofre. Então deixa eu dizer, perdoar é o melhor para nós. Eu diria, perdoar é inteligência. É dolorido tirar a ferpa, é dolorido, mas é uma dorzinha naquele momento e pronto. Perdoa, meu filho, perdoa, minha filha. Você vai dizer, mas é difícil, e eu concordo, é difícil. Só que é preciso dar este passo. E você vai ver como as águas de baixo vão correr. E aquilo que estava prendendo, amarrando você, aquilo que estava fazendo você infeliz, vai desaparecer. Porque as águas de baixo rolaram. E Deus segura as águas de cima. E você faz a sua travessia, o seu caminho. Muito mais do que falar a respeito de perdão, é preciso a gente pedir ao Senhor e dispor o coração para que, na força de Deus, a gente perdoe. Faça isso agora. Porque perdão não é questão de esquecer. Talvez você lembre muito bem do dedo no qual ficou a ferpa. E você vai lembrar da dor. Da mesma forma, você vai sentir. Mas você perdoou. Repito, perdoar é um ato de vontade. E o não sentir mais, e até o esquecer, é resultado do perdão que você deu. Com um ato de vontade você perdoa. Faça isso. E faça isso concretamente. Já agora. Senhor, dá-me a força de perdoar, e diante de Ti, Senhor, eu digo, eu declaro, eu perdoo. E até digo o nome da pessoa. Até nomeie a situação que magoou, que feriu você. Durante o dia, provavelmente, eu até podia dizer é certo, você vai lembrar de outras coisas. Porque o Espírito Santo, a partir de agora, vai agir. Já durante a missa, talvez você lembre de outras pessoas, na hora da pregação, na hora da adoração principalmente, na parte da tarde, e quem sabe até você voltando para casa, ou você que está me ouvindo agora em casa, pela televisão, pelo rádio, acompanhando pela internet, você vai se lembrar, mesmo você indo agora para o serviço, estando no serviço, a graça de Deus já está operando. Então, Senhor, traz à tona aquilo e aqueles que eu preciso perdoar, porque pela Tua graça eu estou
disposto, eu estou disposta a perdoar.